O uso da tecnologia em sala de aula tem modificado a forma como jovens e crianças aprendem. Tudo se tornou muito mais fácil com o surgimento da internet e das inovações tecnológicas. E com toda essa novidade chegando em sala de aula, os professores tiveram que se adaptar, principalmente na reformulação de apresentação dos conteúdos ensinados. De acordo com a pesquisa Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação, 94% dos professores ouvidos acreditam que o uso de tecnologias permite o acesso a materiais didáticos mais diversos e de melhor qualidade. Se interessa por tecnologia e educação, então fique ligado com a gente, porque o Universidade Aberta de hoje fala sobre um projeto de extensão aqui da UPF que une tecnologia, educação e crianças para mostrar um jeito novo de aprender. O programa está só começando. Com o objetivo de comprovar que o uso da tecnologia de informação e programação de computadores permite um maior desenvolvimento cognitivo em crianças em fase pré-operatória, um projeto de extensão do Instituto de Ciências Exatas e Geociências reúne crianças semanalmente para trabalhar esse desenvolvimento lógico. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, pela primeira vez no Uniaberta, o coordenador do projeto, o professor Evandro Luiz Viapiana, mestre em educação. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. A tecnologia faz parte da vida do jovem quase que de maneira integral. Desde pequenas, as crianças já sabem mexer no celular, tablet ou computador. Segundo uma pesquisa realizada pela revista Crescer, referência quando o assunto é relacionado ao mundo infantil, 38% das crianças com menos de 2 anos de idade já possuem algum dispositivo digital. Mas se você acha que os jogos de computador servem só para diversão, você está muito enganado. Uma escola de Passo Fundo resolveu unir o útil ao agradável. Através de um jogo chamado Matific, os alunos têm a oportunidade de aprender matemática de um jeito muito mais divertido. A professora Adeli nos conta como foi a adaptação tanto da escola quanto dos alunos diante da tecnologia em sala de aula. Desde que a gente teve essa oportunidade, então, de trazer os notebooks para a sala, é algo assim mágico, porque as crianças estão realmente bastante envolvidas. Desde a digitação no Word, né, desde essa iniciação no na gamificação. Então, eles recebem de uma forma muito prazerosa, é muito gostoso e eles se sentem bastante motivados. Luiz Carlos tem 9 anos e está no 3º ano do ensino fundamental. Ele adora matemática e o caderno acabou sendo deixado de lado para usar mais o computador. E não é só para brincar não, é para estudar. Eu gosto, eu adoro matemática, é a minha matéria preferida de todas as matérias, a minha matéria preferida é matemática. Eu prefiro estudar no computador, porque o computador é mais prático e ele interage com a gente. É mais fácil de fazer, porque no caderno eu faço às vezes, quando tem uma conta bem difícil, às vezes eu faço no meu caderno, mas eu acho mais prático fazer ali. Em uma geração onde os games ganham cada vez mais espaço, é importante que as escolas se atualizem e se adaptem a esse mundo tecnológico. Para quem nasce com o pé na tecnologia, é muito mais fácil de se acostumar com as mudanças. Mas e como fica a adaptação dos professores diante dessa novidade? Mas eu vou te dizer que eu acho que a gente aprende mais com eles até, né? Mas a gente, é claro, sempre que pode, a gente não tem como fugir, né? É algo que está no nosso dia a dia e faz parte do dia a dia deles. Então, a gente vai se moldando também. A gente vai aprendendo e buscando sempre mais. A escola nos proporciona, através de videoaulas, enfim, a gente faz formações para isso, para que a gente possa ter base também para poder ofertar coisas novas, né? Então, a gente está sempre procurando trazer coisas novas, vídeos, fazer com que eles também façam pesquisa, sejam protagonistas de pesquisa. E isso é muito gostoso, assim, isso é uma coisa que a gente vê que eles gostam de fazer, né? Não é mais aquela coisa da gente passar o conteúdo, e sim eles trazer o conteúdo pra gente, né? A gente faz a oferta, né? Lança o desafio, mas quem traz a resposta é eles. Tudo bom, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Professor, claro, a gente citou ali na abertura do programa a questão da apresentação dos conteúdos, né? Mas o uso da tecnologia na sala de aula vai além disso, né? Além. A tecnologia pressupõe interatividade,
compartilhamento. Hoje, tu usar a tecnologia, tu interagir com pessoas que estão aqui presenciais, estão à distância, e compartilhar conhecimento, produzir conhecimento compartilhado. Antigamente, a gente apenas lia textos em livros e absorvia. Agora eu consigo fazer o texto colaborativo com outras pessoas presentes ou à distância. Quando a gente fala em compartilhar, não é só compartilhar conteúdo, né, dos outros, é produzir junto. Produzir conhecimento compartilhado. Hoje as ferramentas permitem que você faça um texto às 8 mãos. Outro dia, dando aula, eu mostrei para os meus alunos que eu estou editando um texto e apareceu um cursor de uma outra pessoa que estava distante escrevendo no mesmo texto que eu estou escrevendo. Ou seja, aquela história de fazer trabalhos, eu faço essa parte, tu faz essa parte, e alguém une, acabou. Eu faço a 8 ou 6 mãos diretamente no texto. Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que as possibilidades construídas e nos dadas pela tecnologia não acompanham a nossa capacidade de enxergar e agir de uma maneira diferente em relação a isso. Acho que a gente demora um pouco para entender essas novidades e adaptar o nosso comportamento. A tecnologia, ela avança muito rápido, né? O que tu tinha outro dia como uma pesquisa, hoje é realidade. A nuvem. A nuvem apareceu há pouco tempo e hoje quem não trabalha com a nuvem, não vou dizer que ficou para trás, mas tem uma perda de competitividade. A história de tu levar um pendrive para levar um documento aqui para lá, acabou. E tu depender daquele pendrive funcionar ou não, Exatamente. ou o teu computador ligar ou não. E o pendrive deu problema. Quantas vezes que nós já não vimos isso? Verdades ou não, dos alunos, né? Mas hoje tu tem na nuvem, qualquer computador, e hoje o acesso à internet se dá por móveis, se dá por computador, por celular. Inclusive o celular é hoje o dispositivo com maior acesso à internet. Mais do que os computadores. Sim, a quantidade tablets de acesso à internet é maior pelo celular. Quem não tem um celular com um plano 3G, um plano de Wi-Fi, aqui a UPF oferece Wi-Fi em qualquer lugar que você vai. Então, tendo um celular, você acessa qualquer informação e seus arquivos estão lá 24 horas por dia. E interessante que se tu tem 3, 4 dispositivos, tu acessa eles em qualquer dispositivo, Qualquer dispositivo. Eu tenho um lugar com todos os documentos, independente se é pad, se é celular. E aí tu produz aqui, mas imagina que tu disponibilizou aqui nos teus arquivos, ele vai para qualquer lugar. Qualquer lugar, tá? Onipresente, assim podemos dizer. Mas se é difícil para nós, professor, adultos, reconhecermos essas transformações, nos apropriarmos disso, como é que isso é para as crianças? Mas aí vem outra coisa, né? Para as crianças vai se tornar natural. Já vai estar desde o início aquilo com uma naturalidade das coisas. Para nós tivemos que aprender. Na minha infância eu não tinha tecnologia, então chegou um momento que apareceu, eu tive que aprender. Eu já tinha a mente um pouco fechada, né, com algumas barreiras, que abrir aquilo foi difícil. Mas se tu começa desde tenra idade a usar a tecnologia, aquilo se torna dia a dia. E tem uma crítica, né? Porque as crianças, no fim das contas, passam muito tempo conectadas, né? YouTube, os serviços de streaming, e elas usam o touch, elas ligam, elas desligam, quer dizer, elas já têm um bom domínio. Mas existe uma crítica em relação a esse uso, por ele ser excessivo, né? Mas veja bem, a crítica é para tudo que é excessivo. Seja ele tecnologia, seja ele a não tecnologia. Tudo na vida é questão de regras, né? De um bom senso. Tu não pode hoje, eu vejo que tu não pode impedir uma criança de usar a tecnologia. Ela vai estar diferente das que usam aqui um tempo. Mas saber fazer com que ela dose tempo de uso de tecnologia, com tempo de diversão, com tempo de brinquedos analógicos, é muito importante. Limites, tá? Tudo tem que ter limite. Em qualquer coisa na nossa vida, se nós não temos limite, ultrapassarmos ele, nós vamos ter problema. É aquela história diferente entre o remédio e o veneno, é a dose. A dose, a dose. É verdade. Professor, e nesse sentido, né, qual é o trabalho que o Berçário Hacker tem feito? O projeto Berçário de Hackers, que faz parte de um primeiro projeto que era o Mutirão pela Inclusão Digital, que nós começamos com pessoas de idade mais ensino médio, final do ensino básico. Só que nós chegamos à conclusão que
Logo, logo, nós vamos ter até a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Qualquer aparelhozinho eletrônico vai ter um processadorzinho, vai estar conectado à internet que vai fazer um trabalho. Seja o teu micro-ondas, seja a câmera, seja aquela porta automatizada. E onde tem esse internet das coisas, IoT, nós temos ali a possibilidade de programação. Programar aquilo para fazer como eu quero. Hoje, quando eu compro um programa, eu uso o programa fazendo o que ele quer. O que ele me permite fazer daquilo que eu quero. Fazer. Mas no futuro vai ser o contrário. Eu vou ter o dispositivo, eu vou ter conhecimento e eu vou poder fazer aquele dispositivo trabalhar para mim. Essa é uma das vantagens do software livre, né? Também. Que é aquilo que eu uso, que eu posso mexer no código-fonte, alterar, adaptar para as minhas necessidades. Não você se adaptar ao software e o software adaptar a você. Então, nós estamos com esse projeto, desde a tenra idade, fazer com que essas crianças aprendam a programar. Porque o futuro vai nos permitir programar esses computadores, esses dispositivos. Tu me dizendo criança aprendendo a programar já me dá um pavor, porque parece algo muito mágico, meio misterioso pra gente que é leigo, né? Mas é assim, ó, claro que aos 4, 5, 6 anos, eles não vão sair fazendo programas. Claro. Nós começamos até com a chamada computação desplugada. A primeiro semestre, nós trabalhamos com as crianças em peças analógicas, em legos, fazendo com que eles entendam a mecânica, entendam a ideia e consigam desenvolver um raciocínio lógico local. Tudo está muito centrado no raciocínio lógico. Claro, claro. O raciocínio lógico nos permite o desenvolvimento de soluções, seja na informática ou não. Ou seja, eu não posso tentar passar uma ponte sem antes construí-la. E para eu construir, eu tenho uma fase de projeto, desenvolvimento e, por fim, a instalação ou a construção dessa ponte. Então, fazer as coisas na ordem certa para atingir um objetivo serve para mim, serve para ti como jornalista, serve para qualquer pessoa. Não atropelar as coisas, planejamento. E o raciocínio lógico é isso, é planejar, é ter a visão do que eu vou acontecer se eu fizer essa decisão ou se eu fizer aquela decisão. Então, E isso impacta, tu vê, o aluno que participa do berçário não tem um impacto só no domínio da tecnologia, mas em todas as esferas da sua vida. Exatamente, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo avançado. Avançado não, melhorado, porque avançado já é uma coisa mais... Mas explorando o seu potencial. Explorando o potencial. O ser humano tem um potencial lógico muito grande. E é aí que nós queremos, desde a da pequena idade, fazer com que eles desenvolvam raciocínio matemático, raciocínio lógico. E o berçário de hackers, ele está na mesma escola faz 2 anos, né? Sim. É a mesma turma? Exatamente. Nós pedimos para a diretora mantermos a mesma turma do ano passado para dar continuidade ao trabalho. Então, o ano passado foi totalmente desplugada. Nós fizemos trabalhos de espacialidade, em frente a espelho aqui na educação física, levamos conhecer a engenharia, objetos, para eles entenderem o mundo. Eles não estavam nem alfabetizados, eles estão na fase de alfabetização Eles agora. Estão com 4, 5 anos, né? Isso, estão aprendendo os números, aprendendo a contar essas coisas. Então, agora, nesse semestre, nós entramos com um programinha feito para crianças, chamado Scratch Junior, que é o desenho de um gatinho na tela, que o permite, inicialmente, só movimentar ele, fazer ele dar uma pirueta, rodopiar. Mas ali aprende a ideia que existem comandos. Programar é botar comando, comandar o computador. Faça A, depois B, depois C. E o resultado disso é o final desse pipeline, dessa linha de comando. Tem uma fala muito comum na área da ciência. Vou deixar essa fala para depois do intervalo, porque nós estamos chegando no final do bloco. E antes nós temos um depoimento para ouvir. Vamos conferir o depoimento da Cláudia, que ela é aluna do curso de Pedagogia e conta para a gente um pouco da sua experiência no projeto. Você tem que fazer isso desde pequeno. Começar a introduzir essa questão da criança falar para o outro, falar para um grande grupo, para que ela perca, né, a timidez e para que ela saiba, no decorrer da vida dela, falar, né? Então, o projeto ele abrange não só a tecnologia, o lógico, mas toda essa questão também de vivência com as crianças, né? Criança é tudo de bom.
né? Eu acho que o futuro está aí, né? E a eles pertence. Então a gente tem que continuar mantendo, sabe, esse relacionamento com eles, com as crianças. O acolhimento como eu fui recebida, né, dentro do grupo, não sendo da informática, porque daí tu é um peixinho fora d'água, mas tipo, é muito interessante você colocar a tecnologia e a educação juntas. Elas andam juntas, elas têm que caminhar juntas. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão chamado Berçário de Hackers, que trabalha com educação e tecnologia na sala de aula, estimulando o desenvolvimento lógico de crianças de 4 a 6 anos. Continuamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor mestre em educação, Evandro Luiz Viapiana. Mas antes, você acompanha mais uma edição do Fique Sabendo. Você sabe a diferença entre hacker e cracker ou ainda freaker e lamer? O que você entende por hacker? Muitas pessoas imaginam algo ruim relacionado a esse termo, mas a verdade é que os hackers são bons mocinhos. São eles que descobrem as falhas do sistema, informam e tentam corrigi-los para que não ocorram erros ou ataques. Já o cracker habita o lado negro da força. Com um alto grau de conhecimento e nenhum respeito, eles invadem sistemas podendo destruí-los. Existem também os maníacos por telefonia, chamados de freakers. Era uma turma muito ativa nos anos 80, que utilizava programas e equipamentos para telefonar de graça, isso mesmo. E ainda temos o lamer, que é aquela pessoa que não possui conhecimentos técnicos sobre computadores, mas que se diz especialista. Professor, estamos aqui discutindo o Fique Sabendo, o quadro, né, que é essa popularização do nome acabou confundindo um pouco o propósito, né? Exatamente. Mas eu fico pensando assim que às vezes o hacker também é aquele cara que invade um sistema, mas nutrido de uma boa intenção. Uma boa intenção. Outro dia nós tivemos um simpósio aqui, o Simpósio Nacional de Inclusão Digital, o CINID, em que o tema principal era hackeando a educação. Parece esquisito, mas o que é o hackear a educação? A educação é uma coisa que te passam, te dão informação, te dão linhas. O hacker é aquele que, em cima do básico, vai procurar, vai esmiuçar, vai buscar coisas lá escondidas dentro das linhas, dentro das formas, de forma a ele conhecer mais, ele ter conhecimento. E esse conhecimento, cada vez criado, vai com que ele tenha mais e mais e mais vontade. Eu digo para os meus alunos, né? O cara sábio é um cara curioso. E o hacker é extremamente curioso. Ele não se detém aquilo... funciona assim, mas por que funciona assim? Mas ele não está mal intencionado, quer dizer, ele não quer gerar prejuízo. Não, ao contrário, ele quer aprender. Esse é o hacker. A mídia tradicional hoje diz que hacker é o cara ruim. Na verdade, o cara ruim a gente chama de cracker. Mas o hacker, então, é o cara bom. Mas a mídia mudou essa percepção. Eu sempre penso que o hacker é aquele cara meio comedor de linha de programação, né? Nerd. Nerd, o hacker é um nerdzinho. Aquele cara que fica ali e não horas e horas até que ele descobre aquilo que ele está querendo. Ele está querendo. Insistente, persistente, curioso, mobilizado, né? É o sonho de todo e qualquer professor é ter um hacker em sala de aula. Às vezes o hacker te põe em situações ruins, porque ele às vezes sabe mais do que tu. É óbvio, é comum. Nós, professores, não sabemos, não até somos porque o hacker donos. é muito autodidata também, né? Muito autodidata. Curioso por demais. Então ele, professor, tu viu aquilo? Digo, não sei, me explique. Eu adoro conhecer com meus alunos. Eu adoro. Eles me ensinam muitas coisas. A gente recebe muita coisa deles, né? E nesse sentido que vinha a minha pergunta do final do bloco, que eu não fiz, que tem um ditado que aparentemente é popular entre vocês, que é: ou você aprende a programar, ou você é programado. É isso, né? É isso. Veja bem, nós temos as facilidades hoje de acesso à tecnologia
nos vão fazer com que a gente use essa tecnologia no dia a dia, do meu relógio ao meu celular. Tá? Ou seja, se o meu relógio está me dizendo alguma coisa, eu vou ficar aqui, tá, isso aqui. Mas eu quero que tu me diga outra coisa. Não pode, por quê? Porque está programado. Então, eu quero programar ele para ele me dizer uma informação que ele não está hoje disponível. Então, eu tenho que ter a capacidade de fazer com que esses equipamentos eletrônicos, informáticos, trabalhem para mim. Porque senão eu vou usar aquilo, a informação, aquilo do jeito que ele faz e eu vou me adaptar ao meu relógio e não o relógio adaptar a mim. Programe ou será programado? Nós falamos muito, hoje, uma coisa que é comum na vida das pessoas, está muito comum nesse momento, inclusive, né? Falando em tecnologias e tal, é essa coisa da navegação, né? Nas redes sociais. As redes sociais, elas são um software, né? São software. Elas têm uma programação. Mas outro dia, qual foi a rede social que inibiu os likes, as curtidas? O Instagram tirou. Instagram. Foi uma decisão de uma linha de programa. A partir de agora, eu vou ocultar o botão de like para que as pessoas não deem mais like. Tá ficando chato essa coisa de like, né? As pessoas... Ela não contabiliza mais quantos são, né? Quantas pessoas ficaram tristes porque o meu vídeo não deu like. Pô, tu põe ali para compartilhar, tu não é obrigado a saber o retorno. Mas tem gente que estava vivendo em cima disso. Então, tirar esse botãozinho do like foi uma linha de programa comentada ou tirada. É um programa. Ou seja, eu vou usar o Instagram, o Facebook, o Twitter conforme o desenvolvedor quer. E não como eu gostaria de ter uso. Não, eu vou usar o jeito dele. Certo. E a gente vive nesse mundo hoje em dia, né? Vive no mundo das redes sociais. Professor, nesses 2 anos com essas crianças, porque o projeto é mais antigo, mas que está com essa turma, isso, né? Como é que vocês conseguiram observar o desenvolvimento da turma ao longo desse período? Sabe que foi bem interessante, até porque existe uma contraturma no turno inverso que a gente não conseguiu atender. Então, a gente fez um trabalho comparativo, fazendo alguns testes no início do projeto e no final do ano passado, para ver a evolução lógica dos 2 grupos de mesma faixa etária, tá? Então, a gente observou que houve, e são dados reais, houve um desenvolvimento principalmente de raciocínio lógico, de espacialidade, do autoconhecimento, a própria percepção, porque foi tudo isso trabalhado. Hoje nós estamos com uma expectativa muito grande agora com o uso dos equipamentos do software Scratch, para ver se isso vai impulsionar ainda mais. Estamos nessa expectativa até o final do ano de fazermos um novo comparativo, mas é perceptível o desenvolvimento lógico dessas crianças. Em relação às crianças da outra turma que não participaram do processo. Isso. Professor, mas além dessa turma, teve outros 2 anos que outra escola foi atendida, né? Há um circuito de escolas. Sim, a gente atendeu... Agora a nossa atual turma é a Escola Branca de Neve aqui de São José. E antes nós tínhamos uma aqui da Leonardo Ilha. Também trabalhamos 2 anos. Os resultados também foram sempre excepcionais. Graças a Deus estamos no caminho certo. Agora, a gente observando o potencial que o berçário tem e o impacto disso na formação das crianças, mas as nossas escolas estariam preparadas, e mais, os nossos professores estariam preparados para fazer isso em sala de aula de forma mais, a palavra não é boa, mas mais massiva, né? Mais generalizada? Eu acho que falando das escolas municipais, o secretário, o professor Edmilson, ele vem trabalhando com esse item de instrumento, não sei se instrumentalizar ou de passar. É a melhor palavra. Melhor palavra, mas de proporcionar aos professores o conhecimento. Então, eu acho que pode não estarmos ainda num ponto ideal, mas é uma evolução, é dado passo a passo, cada vez a gente está indo em direção a isso e não tem volta. Não tem volta, porque os professores, né, eles em casa adquirem conhecimento de informática, com os amigos, etc. E aqui nos nossos cursos da pedagogia, aqui da UPF, nós estamos vamos conseguir implementar uma disciplina de técnicas de educação com uso de recursos de informática. Nós estamos agora passando por todos os PPCs, vamos passar para reformulação, né? Isso, então, sim. Nós vamos gestionar junto às licenciaturas uma disciplina para isso.
Tá? O uso, não só fazer editor de texto num Word da vida, isso é básico. Sim. Não, mas como usar as ferramentas informáticas na educação mesmo. Isso que eu quis dizer quando lá no início do programa a gente falou, hoje em dia as tecnologias permitem que os conteúdos sejam apresentados das diversas maneiras. Mas nós estamos falando muito mais de competências do que de conteúdos, né? Competências. Tu adquirir competência, tu produz o conteúdo, tu vai atrás de coisas novas, tu tem que ter a base, a competência inicial para conseguir trabalhar na área. Bom, agora nós vamos conferir o depoimento da Andressa, que é aluna da área da computação e que conta um pouco do trabalho realizado e de como o projeto mudou a sua visão, tanto pessoal quanto profissional. Mesmo que sejam com crianças ainda muito novas, a gente trabalha bastante a lógica de programação, só que mais direcionada para a idade delas, porque acaba que as pessoas pensam que, mesmo elas sendo muito novas, elas não aprendem muito, sendo que é algo que é bom a gente já ter começado nessa idade, porque é algo que vai sendo desenvolvido até a fase adulta. Então, a gente trabalha com computadores, a gente trabalha com a lógica fora dos computadores, faz atividades direcionadas para as idades delas. Antes, eu entrei no curso pensando que eu faria jogos e coisas assim. Só que agora, por eu ter esse maior contato com o ensino, eu sinto que eu quero ser professora. Não precisa ser necessariamente para crianças da idade delas, de 6 ou 7 anos, mas pode ser no meu curso dentro de pessoas de 17 anos, 18 anos. Mas para mim fez uma grande diferença porque eu me sinto mais parte agora de algo. Eu me sinto que eu encontrei o meu lugar, assim. Ai, que bacana ouvir o depoimento delas, Muito né, legal, muito professor? legal. Mostra, assim, que isso tem um impacto na formação, que vai sair dali um profissional com uma bagagem muito distinta. E nós temos as bolsistas que são extremamente comprometidas, estão fazendo um trabalho muito interessante, muito sério e vão ser ótimos profissionais, graças a Deus. Professor, obrigada pela tua presença e pela disponibilidade de vir aqui. Adorei vir aqui, minha primeira experiência. Quem sabe um dia a gente volta e conversar de um outro tema. Foi muito interessante, muito relaxante. Achei que ia ser bem mais... Tenso, porque está na frente das câmeras, né? As câmeras assustam. E você aí, telespectador que nos acompanha, se você gostou do programa, pode assistir a reportagem no nosso site, nextjor.com.br, e o programa na íntegra disponível em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!